Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, estamos de volta para dar continuidade ao nosso módulo de procedimento comum aqui no curso de processo civil. Nós terminamos de analisar na última aula as providências preliminares e vamos, a partir do vídeo de hoje, tratar do capítulo 10, que é o julgamento conforme estado do processo. Olha aqui. Julgamento conforme o estado do processo. Julgamento conforme estado do processo, que está ali entre os artigos 354 a 357. Nesse capítulo, julgamento conforme estado do processo, vamos fazer como a gente fez nas providências preliminares. Vamos primeiro entender o norte geral, ideias gerais sobre o capítulo, sobre essa etapa processual, para depois analisarmos cada um dos seus atos elencados no CPC, já antecipando que aqui acho que é um pouco mais complicado, é pouca coisa, não é complicado não, quero assustar, mas é um pouco mais complicado em relação ao capítulo anterior, tá? Então a gente vai um pouco mais devagar. Aqui nós temos também uma advertência do legislador em relação ao julgador, mas aqui é o seguinte: é como se o legislador estivesse chamando a atenção do juiz no seguinte sentido: excelência, vê se não dá para julgar já. Para evitar que você siga com esse processo demasiadamente à toa, de forma equivocada, para produzir prova de forma desnecessária, às vezes demora meses, anos, quiçá, quando você já poderia proferir decisão, sentença, às vezes, ou decisão interlocutória, ou sentença. Veja, portanto, se você não pode logo resolver ou totalmente a controvérsia ou parcialmente a controvérsia. Veja se você não pode julgar uma parcela do mérito ou uma parcela do processo conforme ele se encontra, no estado em que ele se encontra. Ou seja, sem precisar prosseguir. E aí, nessa ideia de sem precisar prosseguir, naquela análise evolutiva, naquela análise evolutiva do processo, nós estamos mais ou menos aqui, começa com a petição inicial, e aí passou aqui, nós já sabemos quais são os atos, né? Audiência de conciliação, mediação, contestação, por aí vai. Nós estamos aqui, ó. Estamos aqui no julgamento conforme o estado do processo. Aqui, ideologicamente, é o momento de se proferir sentença. Aqui, se tiver, vai ser a AIJ, né? Pode ser a sentença proferida na própria AIJ ou não. O que eu quero pontuar com os senhores
é que o que diferencia, o que separa, o que diferencia não, o que separa esse momento do julgamento conforme estado do processo para o fim do processo, para que o juiz profira a sentença, é justamente a fase chamada instrução probatória. Ou seja, só é para o processo continuar daqui em diante quando ele precisar de provas. Quando o juiz já tiver aqui nesse momento, formado seu convencimento, ou se for, primeira hipótese, se for uma hipótese também de um vício processual insanável, ou até mesmo sendo um vício sanável, e o juiz determinou a correção e a parte interessada não o fez, esse momento da sentença aqui, ele é antecipado. E ele vem lá da frente para cá, queimando essa etapa aqui que passou a ser, portanto, desnecessária. Ou porque o vício é insanável, ou porque o juiz já está convencido. Se ele já está convencido, para que ele vai produzir prova? Então essas são as hipóteses de julgamento conforme o estado do processo. Basicamente, portanto, nessa fase do julgamento conforme o estado do processo, nós teremos uma definição do rumo do processo. Após o estabelecimento das questões, dos pontos controvertidos a serem resolvidos. Vejam, questões são pontos controvertidos. Então, ponto é sinônimo de alegação, tá certo? Não sei se eu já falei isso com os senhores aqui no curso em alguma passagem. Ponto é sinônimo de alegação. Então, na petição inicial, o autor apresenta a alegação. Na contestação, na defesa, o réu apresenta outras alegações. Pode ser que o ponto seja incontroverso, o ponto pode ser incontroverso. Veja lá o artigo 374, inciso 2º e 3º, como o ponto pode ser controvertido. Quem trata muito bem do ponto controvertido é aquele 341 do CPC, aquele ônus da impugnação especificada. Quando o réu cumpre aquele ônus da impugnação especificada, quando ele impugna especificadamente cada uma das alegações do autor, pois todas as alegações do autor tornam-se pontos controvertidos. Pontos controvertidos significa, assume na linguagem processual, ou equivale, ponto controvertido equivale a questão. Na linguagem técnica, equivale à questão. Então aqui nós já temos a definição de quais sejam as questões, ou quais são os pontos controvertidos. A parte autora produz prova documental na petição inicial. Lá no capítulo da prova documental nós falaremos sobre isso. O réu também produz prova documental, essencialmente, na contestação. Então pode ser que essas questões, leia-se, ponto controvertido, alegações controvertidas das partes, somadas com as provas já produzidas, tenham formado o convencimento do juiz. E ele vai, portanto, julgar o processo conforme ele se encontra, no estado em que ele se encontra. Então, veja, superada a providência preliminar, que é para evitar a incidência de nulidades no processo, resolução de nulidades, nós vamos agora, no julgamento conforme o estado do processo, definir se ele pode ter um julgamento nesse momento, se o juiz já formou o seu convencimento sobre uma parcela ou sobre todo o mérito, sobre todo o processo, ou se não, se ele precisa realmente prosseguir para fins de produzir prova e produzir sentença somente ao final. Ok? Se ele puder proferir a sentença julgando
todo o objeto do processo aqui, pois nós teremos uma sentença, o processo será extinto aqui. Ok? Se ele julgar, se ele se convenceu somente sobre uma parcela do mérito, não será sentença a decisão aqui proferida, será uma decisão interlocutória. Nós falaremos sobre tudo isso no momento próprio, que é somente a apresentação de noções gerais para os senhores, tá certo? Então, decisão interlocutória sendo a resolução parcial da controvérsia, ok? É basicamente isso que nós faremos, na verdade, é basicamente isso que nós analisaremos, é basicamente a esse respeito que esse capítulo, julgamento conforme o estado do processo, se dedica. De uma vez por todas, percebam, o juiz é convidado pelo legislador, em resumo, em síntese, a analisar, em primeiro lugar, se há vício processual insanável a conduzir à extinção sem resolução do mérito. Aqui. Vamos lá. O juiz é convidado, em primeiro lugar, a analisar se tem um vício processual insanável a conduzir à extinção sem resolução do mérito. Nós já analisaremos isso no artigo 354. Aí ele vai proferir uma sentença que é impugnável por apelação. Ou o juiz analisará se existe um vício processual de natureza insanável que impeça a análise não de todo o objeto do processo, mas de uma parcela do mérito do objeto do processo. Nós estamos aqui no artigo 354, parágrafo único. Como nós adiantamos, nesse caso nós teremos uma decisão interlocutória, sempre que é uma parcela do mérito, uma parcela do objeto do processo, não é tudo, não tem a aptidão de colocar fim, então sempre que se falar em sentença / decisão interlocutória, vejam lá o 203 parágrafos, primeiro é a sentença e o segundo é a decisão interlocutória, ok? Ou, veja, o juiz analisará se o vício é insanável para extinguir o processo, se o vício é insanável sobre uma parcela do processo, decisão interlocutória, ou se há vício processual sanável a ensejar o saneamento. Falamos no último tópico lá das providências preliminares, em que pese o legislador falar do saneamento lá nas providências preliminares, não é apenas lá nas providências preliminares que existe o saneamento. Em várias passagens do Código, na decisão de organização do processo, 357, inciso 1º, também. Então, ó, vício insanável, totalidade, vício insanável sobre uma parcela, aqui, vício sanável. Ou, quarta possibilidade, o juiz vai analisar se o processo está em condições de imediato julgamento. Imediato julgamento. Quais são as hipóteses, como nós analisamos? No todo ou em parte. E aí, vejam lá, artigo 354. O 354 fala de vício e fala também de julgamento de mérito, quando ele faz menção ao 487, incisos 2º e 3º, e essa hipótese aqui também incide em relação ao 355 e 356. Esses dois aqui se referem ao 487, inciso 1º. 487 é o que trata das sentenças definitivas, sentenças que analisam um mérito. Nós trataremos dela na aula sobre sentença. Ou a última hipótese que o juiz analisará, se o processo deve prosseguir para a produção de provas. Necessidade de prosseguir para produção
de provas. E aí, nesse caso, o juiz vai proferir uma decisão de saneamento, mas o saneamento nós já falamos aqui no 357.1, o juiz vai produzir uma decisão de organização. Organização de quê, adivinha? Organização da fase instrutória que está por vir. Tá certo? Bom, então, esse é um apanhado geral do julgamento conforme o estado do processo, vamos assim dizer, quem é ele, da onde ele vem, como ele se reproduz, do que ele se alimenta, o julgamento conforme o estado do processo. Noções gerais sobre o julgamento conforme o estado do processo. Tá certo? Então, meus amigos, é isso. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.